Salve, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Camila, espero que esteja todo mundo bem. A gente vai continuar a aula de segundo reinado e eu vou dar essa aula sem editar o slide agora mesmo, porque daí para me mandar para vocês eu edito bonitinho, coloco um fundo e é isso, vamos lá. Segundo reinado eu vou falar um pouco do declínio. Eu dei 3 aulas na semana retrasada sobre segundo reinado, falando da questão econômica, questão social e questão interna. A Fernanda vai dar a política externa e eu vou continuar com o declínio. Vamos lá. O segundo reinado, como vocês vão ver na aula anterior, como vocês já viram na aula anterior, né, foi marcado muito pela Guerra do Paraguai, né. Dentro dessa perspectiva da Guerra do Paraguai, a gente tem um desequilíbrio econômico muito forte. Por que a gente tem esse desequilíbrio econômico muito presente nesse momento histórico? Porque os custos da guerra, eles desequilibraram o orçamento do Estado de alguma forma, né? Pelo fato de ter sido marcado pela redução e interrupção de obras, pelo fato de ter mandado pessoas para a guerra, pelo fato de ter mandado pessoas do exército e pessoas do escravos, né, para a guerra do Paraguai como luta, pelo fato de ter perdido muitas pessoas na guerra, acho que foi em torno de 50 mil pessoas que morreram na guerra do Paraguai. Então, dentro disso, ele causa, a guerra do Paraguai causa um desequilíbrio econômico no Estado. Dentro dessa perspectiva, desse desequilíbrio econômico, a gente tem o Brasil tendo menos recursos para manobras políticas. Então, isso causa um desgaste da imagem do imperador. Porque como a gente viu, eu vou dar um exemplo agora do século XXI, como a gente viu no governo Lula, no governo Dilma, principalmente, a gente tem um desequilíbrio econômico no governo Dilma, e isso causa um desgaste da imagem da presidente do Brasil. E dentro disso vem o golpe e tudo mais. Então é basicamente a mesma perspectiva. O desequilíbrio econômico ele dá instabilidade para o governo que está governando na época, entendeu? Na época do desequilíbrio. Então dentro disso a gente tem esse desgaste da imagem do imperador. Pelo fato da economia não ir muito bem, pelo fato de ter menos recursos políticos, pelo fato de desequilibrar mesmo o orçamento estatal. Além disso, dentro da perspectiva da Guerra do Paraguai, a gente tem o fortalecimento do movimento abolicionista. O que seria esse fortalecimento do movimento abolicionista? Pelo fato de muitos escravos terem ido lutar na Guerra do Paraguai, a gente tem o encarecimento da mão de obra escrava, a gente tem dentro disso o reforço da necessidade do imigrante, que a gente já tinha visto nas aulas anteriores, e a gente tem a participação de escravos na guerra, que incentivou o apoio de oficiais abolicionistas. Então, é isso, né? Pelo fato dos escravos terem ido lutar na Guerra do Paraguai, a gente tem essas coisas que influenciam na alta e no fortalecimento do movimento abolicionista. Além disso, pelo fato do exército também, alguns membros do exército, a camada baixa, entre aspas, do exército, terem ido lutar também na Guerra do Paraguai, a gente tem um fortalecimento do exército, basicamente na mesma perspectiva do fortalecimento do movimento abolicionista. Pelo fato dessas camadas do exército terem ido lutar na Guerra do Paraguai, a gente tem a volta dessas pessoas com uma imagem de herói. E pelo fato deles voltarem com essa imagem de herói, de guerreiros que foram lutar pela pátria, essas pessoas que foram lutar, essas pessoas do exército, eles pedem outro tratamento pelo imperador, porque eles eram tratados de uma forma bem precarizada, assim, sem muito reconhecimento dentro do Estado, mas pelo fato deles terem esse reconhecimento, indo lutar na Guerra do Paraguai, eles voltam e reivindicam
outro tratamento advindo do Estado. Então é isso, dentro disso a gente tem o fortalecimento do movimento abolicionista e do exército. Mais pra frente a gente vai falar disso e vamos ver os desdobramentos disso na perspectiva do segundo reinado. Além disso, o governo assume compromissos com o exército e não cumpre. Então isso também dá um desgaste da imagem do imperador e uma desestabilidade política dentro do segundo reinado. O exército ele se torna mais profissional, né? E dentro disso que eu já falei, no fortalecimento do movimento do exército, a gente tem uma maior influência política dessas pessoas. Aqui fala um pouco do movimento abolicionista, como eu já disse, né? Esse fortalecimento. Na perspectiva ainda do segundo reinado, na época do segundo reinado, a gente tem um histórico de fugas em massa, de rebeliões e de quilombos temporários. E isso aumenta a repressão dos escravocratas para os escravos e o aumento da vigilância. Dentro dessa perspectiva, a gente tem o engajamento de diversas lideranças dentro do movimento abolicionista, e isso dá uma força ao movimento. Além disso, pelo fato da camada do exército lutar lado a lado com os escravos, eles recusam perseguir os escravizados que fugiam, né, das fazendas, e com isso o exército ajuda a fortalecer o movimento abolicionista também. Além disso, a gente tem uma pressão internacional contra a escravatura e tal, especialmente a Inglaterra, que a gente já falou nas aulas anteriores, e pelo fato de já ter tido a abolição dos Estados Unidos, que também era grande influência no Brasil. E também a gente tem uma abolição sem indenização, então isso dá uma fortalecida no movimento abolicionista. Por quê? Eu acho que o próximo slide é a crise da legitimidade. Não, a crise da legitimidade. Por que isso? Eu vou falar no próximo slide, mas já vou dar uma introdução aqui. Nesse contexto histórico, a gente tem o Dom Pedro II, não sei se vocês lembram das aulas anteriores, ele fazia conciliação com os liberais e com os conservadores. Nesse período, no fim do segundo reinado, no declínio já, a gente tem o fim dessa conciliação. E esse fim dessa conciliação faz o Dom Pedro se aliar com os conservadores. Dentro dessa perspectiva dele se aliar com os conservadores, a gente tem os liberais fundando outro partido, que é o quê? Que é chamado de Republicanos do 14 de maio. Que são os liberais mais aliados à burguesia do café, que já tem um poder econômico e agora eles querem um poder político. E dentro disso, dessa burguesia do café, a gente tem os senhores de engenho pedindo uma indenização pelos escravos que eles, entre aspas, perderam com a abolição da escravidão. Então eles se aliam ao movimento abolicionista, esses burgueses do café, eles se aliam ao movimento abolicionistas não porque eles tinham dó dos escravos ou era contra a escravidão, mas porque eles queriam a implementação da república para que eles pudessem receber uma indenização sobre os escravos que eles perderam, entre aspas. Então é isso. É por isso que a gente tem essa aliança dos cafeicultores do Oeste Paulista, que daí seria a burguesia do café, que além de querer um poder político, eles queriam a indenização dos escravos que eles perderam. Então daí, dentro disso, a gente vai ter os movimentos republicanos, que entra na perspectiva da crise de legitimidade que o Dom Pedro II causa, que daí essa crise da legitimidade quer dizer a legitimidade que o imperador tinha, ela vai por água abaixo, levando em consideração tudo que acontecia na época.
Então, em 1868, como eu já disse, a gente tem o fim do período da conciliação, que é o quê? O Dom Pedro se aliando apenas ao Partido Conservador e, a partir disso, os liberais criando outro partido que defendiam, né, a burguesia do café, esses liberais são, que defendiam outras perspectivas diferentes do Partido Conservador. Essa crise da legitimidade, ela vem também carregada de muita insatisfação social, a crise econômica, como eu disse no primeiro slide, e a revolta do vintém, que a gente vai tratar mais para frente. A gente tem o afastamento dos liberais mais radicais, que daí são a burguesia do café, que eu já acabei de falar, que eles vão criar outro partido e dentro disso defender outras pautas. A gente tem uma nova geração que não viveu as turbulências da regência, que questionavam a necessidade de um império hipertrofiado. Então, é outra geração que defendia outro tipo de política e dentro disso dá uma ilegitimidade ao Dom Pedro e defende a República. Em 1881 a gente tem a criação da Lei Saraiva, que é importantíssimo, que é uma vitória de liberal, que defendia o quê? O voto direto, a manutenção do critério censitário. O que seria o critério censitário? O critério censitário é quem tinha uma quantidade de dinheiro que podia votar. Então, é uma perspectiva liberal para a época, mas não é tão assim revolucionário. Por quê? O voto direto é quando, em vez de votar uma pessoa para eleger outra pessoa, a gente votava direto na pessoa que a gente queria. Então, o voto direto é ótimo. Mas a manutenção do critério censitário é só uma... Você tinha que ter, vamos supor, agora na época, você tinha que receber 10 salários mínimos para você ter direito a voto. Então, não é uma coisa boa, porque quem recebe 10 salários mínimos nessa época? Quase ninguém. Então, quando fizeram o censo dessa época, apenas 10% da população que tinha direito a voto. O resto não tinha. Então, daí tem, dentro dessa perspectiva, a gente tem a drástica redução dos cidadãos com direito a voto. O imperador também envelhecia junto com o império, então tem o desgaste da imagem do Dom Pedro II, né? E a gente tem a questão sucessória, que é o questionamento quanto à continuidade da monarquia sob o comando da princesa Isabel. Aí vem toda a questão machista e toda a questão patriarcal da época, né? Uma mulher sucedendo Dom Pedro II. Já não ia rolar. Mesmo que a imagem da mulher, na época que vocês vão ver, com a Revolução Francesa, seja uma imagem de fraternidade, uma imagem de liberdade, mas não rolava. Independente dessa imagem que a mulher criava na época, não era ainda suficiente para que ela tomasse conta de um império todo. Então a gente também tem toda essa questão sucessória como corroborador da crise de legitimidade do Dom Pedro II. Aqui eu coloquei uma charge da revista da época, né? Está aqui o número, janeiro de 1887, que é o chargista, ele trazendo essa perspectiva, que é o Ângelo Agostinho, trazendo essa perspectiva do Dom Pedro aqui dormindo, lendo o país. Então era tipo, tá vendo? O Dom Pedro não liga pro país, ele tá dormindo pro país. Então vamos tirar esse imperador daí e proclamar uma república ou qualquer outra forma de alternativa política. Então daí isso só legitima o desgaste político que o Dom Pedro tinha na época e tudo relacionado a isso. Dentro disso, a gente tem o movimento positivista. O que seria um movimento positivista? Eu acho que vocês já tiveram na aula de sociologia, eu acho não, eu tenho certeza, que vocês já tiveram o movimento na aula de sociologia sobre o movimento positivista, que é inspirado na ideia de Augusto Comte, e que seria o quê? Que seria a defesa da república como sinônimo de ciência e racionalidade, que é a evolução natural da história do Brasil. A gente tem uma afirmação dentro desse movimento positivista, uma afirmação ideológica do exército como instituição e de setores médios urbanos como classe
classe social, então a gente tem uma característica assim bem restritiva, né? Uma vez que inclui só os setores médios como classe social. E a gente tem o espírito de salvação nacional, é isso que a gente buscava na época, no segundo reinado, né? Alguém que salvasse o Brasil dessa crise do Dom Pedro II. Então a gente junta a nobreza, o patriotismo e a guerra do Paraguai como espírito de salvação nacional, de guerra mesmo, de salvação da pátria. Então isso também já dá um desgaste político. E a gente tem uma defesa de uma república centralizada. Então não vai ser nada muito revolucionário, como eu já disse. Vai ser uma república centralizada, mantendo o foco ainda nas camadas médias, mantendo o foco na nobreza e tudo isso, né? Mesmo o movimento abolicionista estando aí, mas como por interesse político, a gente vai ter essa característica. Eu vou falar um pouco do Partido Republicano, que eu não trouxe um slide sobre eles, que é o Partido dos Liberais. Lembra que eu acabei de falar para vocês, que é a burguesia do café que funda o Partido Liberal, que é os liberais, né? Mais particular, a burguesia do café que funda o Partido Republicano Paulista, que é formado por cafeicultores do Oeste Paulista. Eles detinham um poder econômico, mas queriam um poder político. E anotem aí, gente, porque eu não coloquei esse slide, mas anotem. Em 1868, esse Partido Liberal Radical, ele é um embrião. Em 1870, eles lançam o Manifesto Republicano, que é o quê? Queremos ser americano. Por quê? Por que queremos ser americano? A gente não é americano? A gente consideravelmente não éramos. Éramos, mas não estávamos seguindo a perspectiva da América em geral, porque o Brasil era a única monarquia ainda da América. Então queremos ser americanos pelo fato de instauração da República e tudo mais. Em 1873 a gente tem a fundação do partido mesmo, que é o PRP, e eles defendiam o federalismo. Então a gente tem toda essa perspectiva nessa época. Então anotem aí sobre o Partido Republicano Paulista, que eles vão ser importantes para o declínio do Império. A gente tem também, além do movimento positivista, a gente vai ter o jacobinismo. Jacobinismo, essa expressão vem da Revolução Francesa, que tem os girondinos jacobinos, os jacobinos tendo uma perspectiva mais radical. Na França, no Brasil já tem uma perspectiva radical, mas também não é tanto assim. A gente tem ele defendia o que? Esse movimento jacobinista, né? O predomínio das camadas médias urbanas, então você vê que é só a camada média. A gente é dividido do Grupo Liberal Radical, que é do Partido Republicano Paulista, que eu acabei de falar. Eles defendiam a República como instrumento de mais efetiva participação política e forte nas manifestações e na imprensa. Então, eles tinham um predomínio da imprensa muito forte. Então, o jacobinismo ele foi fundamental para esse declínio do Império, porque eles não boicotavam, mas passavam uma imagem do imperador na imprensa muito ruim. Então, isso dava um desgaste ainda maior para Dom Pedro II. Então, com isso, eles foram essenciais assim para que houvesse a proclamação da República e tudo mais. A gente vai ter a questão religiosa também. Aqui, ó, verdade, tá certo. Questão religiosa, que é a desobediência de bispos do Nordeste, a punição do governo sobre esses bispos e, consequentemente, o afastamento da igreja. Eu vou explicar aqui agora. Questão dos bispos, que vai de 1872 a 1875. Na década de 1870, os bispos pelo Brasil, antenados à vontade do Vaticano, proibiram a presença de maçons em irmandades religiosas. Este decreto estava amparado em uma carta do Papa Pio IX. Então, o que a gente tem? O Papa Pio IX, ele vai e manda uma carta em 1870 para o Brasil, proibindo a presença de maçons em irmandades religiosas. A maçonaria no Brasil na época era o predomínio da camada da sociedade na época. Então, o Dom Pedro II era maçom, a maior parte da nobreza fazia a maçonaria e a maioria das pessoas. Então, já imaginou? O imperador era maçom.
Daí vem dois bispos no Brasil e, e proíbe a presença de maçom e irmandade religiosa. Isso vai dar muito ruim, né? Então, Dom Pedro II, argumentando que não tinha dado nenhum placê para os bispos traduzirem a carta papal, prendeu dois bispos. Gente, é a mesma coisa agora na época do Bolsonaro, prendeu o Edir Macedo e o Silvio Santos, saca? Dois influenciadores da mídia e da religiosidade. Silvio Santos nem tanto, mas da religiosidade do Brasil, ele vai e prende. Deu ruim pra ele, deu muito ruim. Então isso só deu mais desgaste para a imagem política do Dom Pedro II na época. Então, mesmo ele anistiando os bispos, ficou claro o desgaste entre Dom Pedro II e a cúpula da Igreja Católica. A Igreja Católica na época tinha uma influência extraordinária no Brasil. Então, isso acaba ajudando, decisivamente para a queda do Império Brasileiro. A gente vai ter também a questão militar, que é o que? Os líderes do exército que voltaram vitoriosos da Guerra do Paraguai começaram a exigir cargos políticos, que é o que eu falei para vocês nos primeiros slides, principalmente a partir de 1879, quando o Congresso votou a redução de orçamento da Marinha e do Exército. Então os caras foram para a Guerra do Paraguai, colocaram o corpo na frente e voltaram como vitoriosos, voltaram como heróis, né? E daí eles exigem alguma atitude do governo para que eles tivessem mais legitimidade no Estado. E percebendo as portas fechadas, né, o Dom Pedro II não dá apoio nenhum para isso, a cúpula militar envolveu-se na campanha abolicionista. Então, por isso tudo que fosse contra a perspectiva do Dom Pedro II, eles iam se envolver. Então, a campanha abolicionista era uma pauta contra, então eles vão dar apoio dentro disso. Mostravam-se solidários aos escravos por terem se aproximado deles na Guerra do Paraguai. É o que eu falei anteriormente. Essa questão militar, então, envolve a Guerra do Paraguai como uma institucionalização, que é quando a cúpula do exército ela vem querendo mais poder político, a ascensão de uma nova geração de oficiais oriundas de classes urbanas que buscavam espaço no alto oficialato, composto pela velha guarda de origem aristocrática. Então, quem vai para a Guerra do Paraguai não é a galera fortona do exército, não. Não é a galera que está em cima, não. É a camada baixa do exército. Então, quando eles voltam como vitoriosos, como heróis, eles exigem esse reconhecimento político. Baixos soldos, condições de trabalho ruins e maus tratos para grande parte da população, especialmente oriunda das classes populares. Envolvimento de militares na causa abolicionista, aumento da tensão com o governo. Punição do coronel Cunha Matos por denunciar irregularidade dos soldos das praças no Piauí. O que é isso? Esse coronel Cunha Matos ele vai lá e denuncia irregularidades no soldo das praças do Piauí. O que acontece? O Dom Pedro manda prender o Cunha Matos. E o que acontece? Um desgaste ainda mais do Dom Pedro II com o exército brasileiro. Além disso, a gente tem uma transferência de Sena Madureira. O que seria esse Sena Madureira? O Sena Madureira ele vai e organiza um comício abolicionista. Já pensou? Organiza um comício abolicionista. O Dom Pedro fica sabendo e transfere ele para o Rio Grande do Norte. Isso já gera um desgaste ainda mais, uma reviravolta ainda mais para a conjuntura atual. E esse Sena Madureira, daí dentro de ser transferido e tudo mais, ele dá uma entrevista a Júlio de Castilho, que era um jornalista da imprensa brasileira, super influenciador. Ele dá uma entrevista e tece críticas de oficiais da imprensa. Então, ele tece críticas ao governo publicamente. E dentro disso, houve um desgaste ainda mais do governo do segundo reinado, né, do Dom Pedro II mais especificamente, com a cúpula do exército. Isso só vai abaixando ainda mais o ibope dele
e levando ao caminho da República, né? Instauração da República. E dentro desses desgastes que eu já falei para vocês, né? A gente tem a fundação do Clube Militar em 1887, que é o envolvimento com os ideais republicanos. Então eles fundam um clube e dentro desse clube os militares eles trocam ideias sobre os ideais republicanos e ganham força no movimento republicano. E a gente tem também dentro disso o afastamento do exército do governo brasileiro da época. A queda do Império. Então, a partir disso a gente tem essa queda, a partir desse desgaste religioso, deste desgaste militar, do fortalecimento do movimento abolicionista e tudo mais. Então, a gente tem o isolamento político do imperador que contrastava com a simpatia popular, especialmente no cenário da abolição da escravatura. Então, o Dom Pedro II ele já não tem mais aquela popularidade com a população e dentro disso só vai dar um desgaste ainda mais. Mas o Dom Pedro II ele funda o Gabinete de Ouro Preto, que é o quê? Ele não funda assim diretamente, ele elege uma pessoa que vai fundar esse Gabinete de Ouro Preto. Eu acho que ele elege o ministro, não é o ministro. Me fugiu a palavra, mas eu coloco para vocês depois. É tipo um ministro, ou vamos supor que é um prefeito de Ouro Preto que vai fundar esse Gabinete de Ouro Preto. Esse gabinete ele vai ter caráter reformista, ele vai ter fim do critério censitário para a votação, ele vai defender a liberdade religiosa e o fim do Senado vitalício. Então, gente, mas é muito mais revolucionário, muito mais liberal do que o Partido Republicano pautava, né? Então dá uma bugada na cabeça. Mas é isso, para desarticular o movimento republicano, ele tinha que pautar outras coisas que não fossem advindas do Império. Então ele não podia ser conservador. Então ele vai e funda esse Gabinete de Ouro Preto para desarticular o Partido Republicano Paulista para que não houvesse o golpe. Então ele vem com tudo, com a revolução no peito assim da galera, né? Que daí, ó, liberdade religiosa é uma coisa super mais liberal do que o Partido Republicano Paulista defendia. Fim do Senado vitalício, fim do critério censitário para a votação. São pautas, atitudes muito mais liberais do que o Partido Republicano Paulista defendia. Então isso é para desarticular mesmo o movimento. Só que não dá certo, porque em 15 de novembro de 1889 a gente tem a queda do Império através de uma aliança de ocasião entre o exército, os cafeicultores e os jacobinistas. Então todo mundo que estava descontente com o governo na época vai se articular entre si e consegue derrubar o Império Brasileiro. E a partir daí a gente tem o golpe republicano e a partir daí a gente tem a instauração da República, que a gente vai falar na próxima aula. Então é isso, essa linha foi rapidão, só para dar uma introduzida no declínio do segundo reinado mesmo, para vocês entenderem. Qualquer dúvida, manda mensagem e a próxima aula vai ser a República. Beijos, até mais, galera. Qualquer dúvida, chama nós no WhatsApp.